Olá, boa noite. Hoje nosso quadro TVU Entrevista debate as conquistas e principais desafios enfrentados pela comunidade LGBTQIA+, do Rio Grande do Norte. O TVU Entrevista começa agora. Muitas pessoas ainda não aceitam a diversidade que compõe a própria condição humana. Respeitar as escolhas e o modo de vida de cada um faz do mundo um lugar melhor. A comunidade LGBTQIA+, luta diariamente para ocupar espaços na sociedade. Além disso, se faz necessário lembrar, como diz o cantor e compositor Lulu Santos, que é justa toda forma de amor. Amor não é doença, é cura, e o respeito não vê cor, religião e muito menos orientação sexual. O respeito é universal e cabe a cada um de nós lutar pelo direito de todos, todas e todes. Para conversar sobre as conquistas e principais desafios da comunidade LGBTQIA+, do Rio Grande do Norte, vamos entrevistar Rebeca de França. Ela é mulher travesti e ativista dos direitos humanos da população LGBTQIA+. Atua nos movimentos sociais desde 2009 e faz parte da A Transparência, que é a Associação de Travestis e Transsexuais Potiguares na Ação pela Coerência no Rio Grande do Norte. Em 2014, ela esteve entre as primeiras 98 pessoas trans do Brasil a usarem a política do nome social no Enem e assim ingressar no curso superior de licenciatura em Geografia pelo IFRN. Ela também é especialista em Educação Ambiental e mestre em Ensino de Geografia pela UFRN. Rebeca, sua história mostra que os LGBTs devem e podem ocupar o espaço que puder. Seja bem-vinda ao TVU Notícias. Obrigada, eu só tenho a agradecer. Discutir a pauta LGBT parece que é a missão da minha vida, seja no poder público, seja no movimento social, seja na academia. Rebeca, ano passado foi noticiado pelo IBGE que a partir do ano passado mesmo começou um levantamento feito para saber a população do Brasil trans e travestis. É importante a gente ter esses dados para a elaboração de políticas públicas? Sem dúvida. Quando a gente chega no poder público, a gente entende que os números são necessários para que sejam implantadas políticas públicas. Então, quando eu solicito uma demanda para a população travestis e transexuais LGBTs, eu não tenho um número específico, a gente trabalha com uma adivinhação. Então, esses números eles vão ajudar muito o poder público a, inclusive, pensar futuramente em implementar essas políticas. Mas existem também já algumas coisas dos LGBTs, né? Existe. O IBGE já deu um start, né? Ele começou uma pesquisa contabilizando as pessoas por conta da orientação sexual, ou seja, gays, lésbicas e bissexuais respondiam ao questionário do IBGE, mas nós, travestis, transexuais e pessoas não binárias, não ficamos nessa contagem. Então, a gente não sabe ainda quantas somos no Brasil. E você tem algum levantamento desses números do que já foi feito? Sim, as instituições começaram a fazer levantamentos específicos, né? Essas pessoas começaram a pesquisar, então a gente tem o primeiro mapeamento de pessoas LGBTs, aliás, de pessoas trans, feito pela Rede Nacional de Pessoas Trans do Brasil, que é a Rede Trans Brasil. Ela fez com suas afiliadas a nível estadual um tipo de censo, aplicou, mas não foi uma pesquisa quantitativa, foi qualitativa, né? E aí teve o primeiro número de pessoas trans no Brasil. O Rio Grande do Norte foi um dos poucos estados que conseguiu atingir aí o número de mais de 100 pessoas. Mas a gente sabe que esse quantitativo é só uma amostra, né? A realidade é bem diferente. E sobre a realidade de violência, educação, saúde, você tem algum... A gente tem levantamentos feitos pelas instituições, a gente sabe que... Existe um disparate grande? Existe. As pessoas trans, as pessoas LGBTs, elas vêm ainda galgando poucos espaços de vitórias. Por exemplo, na educação. A educação, a gente vem enfrentando aí um grande avançar de leis que nos diminuem. Com isso, a gente tem agora a linguagem neutra, que está sendo votada para não ser mais utilizada. A gente teve a votação dos planos de educação, que minimizava a questão do gênero, né? Há algum tempo atrás, todas as câmaras, as Assembleias Legislativas do Brasil votaram a não discutir a questão do gênero na sala de aula e talvez aí não é uma coisa que eu queira, mas quem sabe retirem até a utilização do nome social por travestis e transexuais nas chamadas, né? É uma coisa que nos preocupa. Tem que ficar vigilante sempre. Sim, o movimento social... E com o Congresso, né? É interessante porque a gente acha que conquistou algumas coisas, aí descansa, né? Não vou lutar mais, os que vieram antes de mim já lutaram. Não, a luta é todo dia a gente pode minimizar, todo dia a gente pode perder direitos, por isso que a gente tem que estar sempre unida, lutando, levantando a bandeira e correndo atrás dos sonhos do movimento.
Rebeca, como é que está a situação hoje do RN em relação tanto a questão numérica de dados oficiais que vocês têm e de políticas públicas, né, que está sendo feito na cidade, no Estado, na verdade, né, que você ocupa um cargo, né, isso no governo do Estado. Qual cargo você ocupa? Fala um pouco do trabalho. Tá bom. Hoje eu estou na Secretaria de Políticas para Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos, numa coordenação, que é a Coordenação Diversidade Sexual e Gênero, só criada pela, então, governadora do Rio Grande do Norte, Fátima. Até então, os outros gestores que passaram pelo governo nunca pensaram numa coordenação como essa. Ela teve a ideia de criar, e a partir dessa criação, que a gente pode estar falando abertamente sobre LGBTs, né? Imagina que o estado do Rio Grande do Norte é um dos estados mais antigos do Brasil. Foi capitania hereditária, e desde aquele tempo a gente nunca falou, abordou ou questionou esses temas. A gente precisou de Fátima assumir para poder falar sobre LGBT nos municípios e no estado. Ô, Rebeca, e como está sendo o trabalho, assim, nesse ano, 2013, qual balanço você faz? Eu assumi em maio, né? Antes de mim foi a Janaína, que fez um brilhante trabalho. Aliás, 2023 eu falei. A Janaína, ela assumiu, ela foi a primeira coordenadora e passou o bastão para mim agora. E a gente está tentando continuar as demandas de política, né? Ela construiu aí o Comitê de Enfrentamento à LGBTfobia. A gente tem um Conselho Estadual LGBT que é composto por instituições de todo o Rio Grande do Norte. A gente tem uma cartilha que fala todas essas políticas. A gente tem aí a questão do Transcidadania Estadual, que é um projeto do qual dá qualidade de vida para travestis e transexuais, trazendo elas de volta para a sala de aula, fazendo um curso que elas queiram, qualquer curso, Já começou? e dando uma bolsa. Vai começar agora, em 2024. Começou as atividades e os pagamentos da bolsa está previsto para ser em 2024. É uma política destinada com emendas da deputada federal Natália Bonavides, que destinou essa emenda para a coordenação, e a coordenação vai fazer o repasse através do Ministério para essas pessoas. Tem outras ações também que foram feitas, você falou que no final de 2023 teve alguns movimentos que você participou. Olha, só a gente tem tanta ação para divulgar, inclusive foi sancionada uma lei, me perdoem não saber o número dela agora, porque é recente mesmo, da governadora, que ela institucionaliza que as empresas que prestam serviço para o governo do estado tenham no mínimo 1% de travestis transexuais trabalhando nas suas empresas. Aí você me perguntou no começo, 1% deve ser pouco, mas imagina para uma população que você não sabe nem o quantitativo delas. 1% já é alguma coisa, né? Então, quando a gente tem esse 1%, a gente garante que essas pessoas saiam da invisibilidade da prostituição e consigam almejar ter um trabalho formal. Ô, Rebeca, em relação à educação, assim, a educação você falou, mas em relação à saúde, existe também uma política, um trabalho para vocês desenvolverem ao longo dos próximos anos? Olha, quando a governadora assumiu, a gente não tinha nenhuma perspectiva de saúde LGBT. Desde que a governadora assumiu, já foram implantados 3 ambulatórios no Rio Grande do Norte, sendo um em Natal, lá no Dizilda Trigueiro, que é o ambulatório Murilo Gonçalves, e 2 em Mossoró, sendo que o de Mossoró, quando for habilitado pelo Ministério, ele também vai poder fazer cirurgias futuramente, que não basta só ter o ambulatório para fazer o acompanhamento de hormonioterapia, mas a gente precisa pensar também nas cirurgias que vão ser feitas futuramente, que já são garantidas pelo SUS, não mexe no orçamento de nada. Essa política já existe desde 2013, então o Estado só demorou a aderir a esse tipo de política aqui no território. Mas tem atividades específicas na atenção básica também, assim, algum movimento para que a comunidade LGBT possa também procurar as unidades básicas de saúde? A proposta do ambulatório era sintetizar as ações, mas a gente nunca quis ser só atendida no ambulatório. A gente quer poder ir na UBS e ser atendida, a gente quer poder ir no postinho do bairro e ser atendida. E para isso a gente vem trabalhando de forma com a saúde, com os cursos que trabalham na área de saúde, né? Saúde coletiva, medicina, todos a gente está tentando fazer diálogo para que a gente tente, lá no fundo, formar os profissionais, para que quando eles cheguem à demanda de atender uma pessoa como eu, eles tenham total notoriedade de como atender, né? Começando desde o respeito do nome social ao uso de pronomes e artigos. A ideia é sair desse quadro só de ver as estatísticas como violência, né? Inclusive, vamos falar um pouco agora sobre esses dados. A violência no estado do RN com relação à comunidade LGBT. Existe um quantitativo para saber se é grande, se é pequena, e se também há muitas subnotificações? Segundo a Rede Nacional de Pessoas Trans, né, que eu lhe falei, que fez um levantamento, o ano mais violento para o Estado foi 2016, onde a gente teve 10 mortes de LGBTs contabilizadas. E aí, eu faço até um resfriamento. Aliás, eu tento relembrar as pessoas a última morte que a gente teve, que ainda mexe comigo até hoje, que foi uma jovem
de 15 anos, travesti, que teve sua cabeça amputada do corpo, e aí o corpo dela teve que esperar ainda encontrar essa cabeça para ela poder ser enterrada. Então, esses são os crimes que acontecem com a nossa população. Uma simples facada, um simples tiro mata uma pessoa. Mas quando é com os nossos corpos, as pessoas elas descarregam armas, elas amputam partes dos corpos, elas arrancam unha, arrancam dentes, tudo no cru. Então, são assassinatos assim, doentios, cruéis. E em relação às delegacias específicas, não tem nenhuma proposta não da governadora? Tem sim. A gente no estado a gente tem o tripé da cidadania. A gente tem ambulatório para cuidar da saúde, temos os centros de cidadania que são para receber as pessoas LGBTs, e temos a coordenação de diversidade sexual que serve para destinar essas políticas, né, dialogar. A proposta agora é a gente trabalhar com a segurança pública para criarmos uma delegacia específica para crimes de preconceito. Desse preconceito a gente pode estar intolerância religiosa, racismo e, claro, LGBTfobia. No contexto nacional, Rebeca, como é que está a situação hoje? Assim, o que é que tem pautado nacionalmente essa bandeira da comunidade LGBT? É interessante falar porque o Rio Grande do Norte é um dos estados que tem o maior número de leis do Brasil. Se você for ver, estados do Centro-Sul não tem um aparato tão grande e tão conciso que o Rio Grande do Norte tem. A gente chega para falar em São Paulo que a gente tem uma lei de cartazes LGBTs, que a gente tem uma lei que não pode discriminar pessoas por conta de orientação sexual, identidade de gênero dentro do estado, e as pessoas ficam surpresas, porque muitas vezes em seus estados elas não têm esse aparato de lei. Então o Rio Grande do Norte é um estado pequenininho, no nordeste do Brasil, e ele é um estado totalmente amparado de leis que as pessoas podem usar. E muitas vezes as próprias pessoas LGBTs não têm conhecimento, que passam por uma situação de vulnerabilidade ou de preconceito, não sabem como denunciar. Então a gente tem a lei, só precisa da delegacia para fazer a junção. Claro que todas as outras delegacias podem estar recebendo esses boletins, mas tendo essa lei, essa delegacia específica, onde esse LGBT sabe que vai chegar, sabe que vai ser bem atendido e vai poder denunciar sem constrangimento, é o que a gente pensa para o futuro. Tem pautas rolando no Congresso Nacional também para fortalecer a comunidade LGBT? A pauta Nesse ano, inclusive, é assim, né? Com a entrada de Lula, um governo mais progressista, então o avanço é bem maior, né? A gente tem muita esperança porque a gente passou 4 anos assim. Eu sempre falo, quando eu estou no Centro-Sul, em outras regiões do Brasil, que enquanto o Brasil vivia o ostracismo do governo Bolsonaro, a gente ficava numa ilhazinha, que era o Rio Grande do Norte, com o governo Fátima. Eu lembro que as LGBTs, durante a pandemia, elas recebiam cestas que a gente ia deixar. A Janaína, que era a coordenadora, vinha pessoalmente deixar essas cestas nas instituições e as instituições repassavam para essas pessoas. Imaginem que essas pessoas, elas tinham como único mecanismo de sobrevivência a prostituição. E a cidade toda paralisou. Então essas pessoas não tinham como ter acesso à comida, a pagar suas contas. E o Estado chegou junto com essas cestas e ajudou as pessoas LGBTs durante a pandemia. Esse, para mim, é a maior forma de carinho e respeito a essas pessoas. Não deixar elas passarem fome num momento tão delicado como foi a pandemia. O que é que vai ter de ações, né, na sua pasta nesse ano de 2024? 2024 a gente tem aí grandes propostas para 2024. A gente tem a segunda edição do Prêmio Zezo, que a gente faz no Dia do Orgulho LGBT para homenagear as pessoas LGBTs do Estado que fizeram e fazem alguma coisa, não só quando morrem, né, mas em vida. A gente tem as questões da visibilidade lésbica, que é dia 29 de agosto, que a gente reúne as meninas lésbicas, discute sobre essa problemática, muitas vezes assiste um vídeo. A gente tem a visibilidade trans, que é agora em janeiro, que é uma jornada que a gente sai por várias cidades falando sobre ser trans, né? O quanto é difícil. Porque às vezes as pessoas acham que a gente não está nos espaços públicos ou no mercado formal de trabalho, ou até na sala de aula, que é porque a gente não quer. Muitas vezes elas não entendem que existe um preconceito velado, que muitas vezes você não precisa nem abrir a boca. Só o jeito de você me olhar, eu entendo que aquele lugar não é para mim. Então a visibilidade trans ela é justamente para interiorizar as ações. Natal já está muito avançado, a gente tem até o dia da visibilidade trans. Mas se você for olhar nos outros 166 municípios, não tem. Então a gente precisa interiorizar todas essas ações que a Codis vem fazendo para que o restante do estado também possa levantar a bandeirinha LGBT. E essa questão de prevenção à violência, também tem ações nesse sentido também? Estou voltando agora de Aracaju, estava em Sergipe, e a gente participou de uma atividade que era dentro da Academia de Formação dos Policiais. E eu fiquei com muita vontade de querer fazer algo parecido aqui no Rio Grande do Norte, né? A gente sabe que eles passam por um curso, antes de eles assumirem, né,
ter o uniforme de policial, e a gente vai tentar conversar com o secretário de Segurança Pública para que a gente também possa fazer algo parecido aqui no Estado, para que minimize eles com a revista. E com relação à violência, a gente está tentando fazer alguma campanha que surta efeito. Também tem uma no verão muito boa, que a gente quer tornar o Rio Grande do Norte como um destino para as pessoas LGBTs virem fazer turismo. Como eu já lhe falei, a gente tem um cartaz, a gente tem a lei que proíbe esse tipo de violência. As pessoas do Centro-Sul, como a Argentina, como Buenos Aires se tornou para a Argentina a capital, que as pessoas LGBTs podem andar, a gente quer fazer aqui também no Rio Grande do Norte. Ser um estado livre do preconceito. Você chegou a citar agora do período da pandemia, né? Que aqui foi uma ilha e que vocês foram abraçados. E eu me lembro que eu entrevistei você, foi a primeira vez que eu lhe conheci, eu perguntei sobre como é que estaria sendo a situação dos LGBTs naquela época, né? Em 2020 eu lhe entrevistei. Sim. E sobre o isolamento social. E você me falou uma palavra que eu acho que você não lembra. Eu vou lembrar. Mas você me deixou muito emocionado, porque você disse assim, nós já vivemos no isolamento social. Eu ia falar isso agora, porque entendeu? o que continua. Porque a população teve a ideia de que espaços não poderiam ser ocupados. E você saber que existem certas pessoas, certos grupos sociais que, infelizmente, ou por condição econômica ou por condição de orientação sexual, não podem transitar naqueles espaços porque podem ser violentados, podem ser mortos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você até também se emocionou também. Jorge, não tem como eu não falar de pandemia e não esquecer do isolamento. Tudo que a população do país viveu isolada, e a gente viu várias pessoas reclamando, eu quero sair, eu quero andar, eu quero conversar. Imagine que a nossa população viveu no passado, vive no presente e viverá no futuro. Porque é assim que a gente se sente isolada, as pessoas não conversam com a gente, as pessoas tentam invisibilizar a gente. Então a gente não saiu da pandemia. A pandemia acabou, a gente só tirou a máscara, mas a gente continua isolada. Então esse isolamento, talvez o que eu faça hoje, tanto na coordenação, como na academia, como no movimento social, talvez não surta efeito para a nossa geração, mas é uma perspectiva que eu faço de futuro. Sabe aquela história de plantar a tâmara, que você vai ver daqui a 100 anos? É mais ou menos isso que eu faço hoje. Então, eu sonho muito que as futuras gerações não precisem passar pelo isolamento que eu e que as outras que vieram antes de mim e que outras pessoas LGBTs vivenciaram. Por exemplo, eu vejo LGBTs hoje envelhecendo sozinhos em casa, sem pais, sem mães, sem filhos, sem netos, só com seu pet. E isso dói meu coração. É essa velhice que eu quero ter, eu quero envelhecer. A gente também tem a problemática da questão da idade, né, das pessoas. Por exemplo, a gente sabe que uma pessoa travesti no Brasil vive 35 anos. É a idade de uma pessoa que está guerreando na África, naqueles países da África subsaariana. Então é muito complicado, é uma política, é uma pasta que é muito delicado você falar, porque você não consegue sensibilizar todo mundo. Muitas pessoas acham que, inclusive, é castigo ser LGBT. No pleno século XXI, as pessoas dizem que é um castigo ser LGBT e que tudo isso que a gente passa é por conta da nossa orientação ou nossa identidade. Então é muito delicado ainda falar sobre esse tema. Então, Rebeca, para encerrar o nosso TVU Entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para a população do RN e para a comunidade LGBT, né, da importância de se respeitar, né, que, como o próprio Lulu Santos diz, toda forma de amor vale a pena. Eu quero dizer para todos os moradores do Rio Grande do Norte, né, sejam LGBTs ou não, acho que para a gente ter um Estado forte, conciso, que possa ser vitrine para o restante do Brasil, a gente primeiramente precisa se tolerar, segundo, se respeitar. Eu acho que quando a gente realmente pegar na mão um do outro, sem ter nojo da mão, independente de quem está segurando a minha mão, é a forma que a gente vai ter um Estado aí forte, de verdade, para o Brasil. Rebeca, muito obrigado. Seja sempre bem-vinda ao nosso TVU Notícias, ou o quadro do TVU Entrevista, viu? E o TVU Entrevista vai ficando por aqui, né? E lembrando que esse episódio ficará disponível na página do TVU no YouTube. Uma boa noite para você e até a próxima.